A sexta é imperdível. Estaremos lá. Imperdível, cara. Vou colocar no comitê, pode deixar. Colocar no comitê. O setor de logística e de infraestrutura portuária vive um momento chave para a consolidação de seu crescimento na busca de maior eficiência para a matriz nacional de transportes. Os investimentos que vêm sendo feitos pela iniciativa privada e o aprimoramento técnico das empresas públicas construíram pilares que poderão acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil nos próximos anos. Para isso, é preciso continuar aumentando a oferta de transportes e identificar os principais gargalos logísticos. Assim, poderemos definir quais são as melhores alternativas para suprir as deficiências que ainda prejudicam a competitividade nacional. É neste cenário dinâmico que o Fórum Brasil Export está consolidado como principal movimento do setor no país. O Fórum é permanente, multissetorial, agregador e organiza dinâmicas para a promoção do diálogo e da incorporação das melhores e mais modernas práticas no segmento. Com o apoio institucional do Ministério da Infraestrutura, o Brasil Export conta com mais de 250 conselheiros. Eles são profissionais qualificados que atuam no setor privado, entidades representativas e no poder público. O Fórum realiza edições regionais com o objetivo de debater temas essenciais para o segmento e promover visitas técnicas a portos, terminais multimodais, centros de distribuição e unidades de produção. Cumprindo o papel de fórum permanente, o Brasil Export continuará realizando dezenas de webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos. Programado para os dias 19 e 20 de outubro de 2022, o Fórum Nacional Brasil Export mais uma vez reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Com o objetivo de multiplicar as conexões com o mercado externo, a missão internacional do Brasil Export em 2022 terá como destino a Espanha. Os próximos anos serão de crescimento nos investimentos em infraestrutura. Entender as demandas e prioridades dos parceiros comerciais será imprescindível para o êxito do país. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Hoje, uma tarde muito especial, aqui um dia especial, nós já tivemos logo pela manhã a primeira reunião do Conselho do Portugal Export, e aqui com a presença de vários dos nossos conselheiros aqui na sala. Foi um sucesso. E agora, um tema muito importante, tema atual, impactos da guerra Rússia-Ucrânia e da situação da China no comércio exterior brasileiro. Quero inicialmente saudar novamente meu amigo Jorge Lima, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export. E, mais uma vez, Jorge, parabéns pelo evento de hoje pela manhã. Saudar também o amigo, sempre apostou no Brasil Export, Almirante Murilo Barbosa, presidente da ATP, Associação de Terminais Portuários Privados, e conselheiro do Brasil Export. Obrigado, Almirante, mais uma vez pela sua presença. Também saudar aqui Daniel Furlan Amaral, executivo de economia da Biov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Obrigado, Daniel, pela sua presença. E também, por fim, Enio Crispino, presidente do Conselho Administrativo da ABMEI. Eu, antes de passar a palavra já para o nosso primeiro palestrante, para o Jorge, que vai abrir aqui o painel, nós temos como hábito, a programação ela dura 1h30, então, estamos começando nesse momento. A ideia é que nós tenhamos uma apresentação inicial de 10 minutos de cada palestrante e depois abriremos para as perguntas dos nossos convidados, dos nossos conselheiros e patrocinadores. Lembrando também que aqui é um espaço exclusivo, né, dos conselheiros, dos patrocinadores, de grandes lideranças aqui de entidades,
e a transmissão também está sendo feita através do portal BNews e através do YouTube. Então, feitas essas considerações, eu já passo, Jorge, a você, para você já abrir aí a apresentação, e aí, na sequência, eu vou passando para os demais. Um ótimo evento a todos. Está sem som, Jorge. Está sem som. Boa tarde. Ver alguns amigos aí já mata a saudade, depois de ter ficado 2 anos no governo, agora revendo os amigos aí. Isso já é um grande prazer. Bem, gente, eu vou ter sucinto. Eu acho que para fazer uma análise, hoje a gente tem que fazer uma análise um pouco mais completa. Eu acabei de voltar da Ásia agora e tive reuniões no Bahrein, tive reuniões em Dubai, em Kuwait, e dei uma passada por Singapura e depois fui dar uma descansada. Porém, quando você olha o movimento, a gente tem que separar o contexto como um todo. Se separar, eu acho que é um risco de leitura que a gente pode ter. Então, a primeira coisa que nós temos que ter na mente é: paramos 2 anos o mundo, num erro estratégico dos bancos centrais, reconhecido hoje por todos eles, inclusive pelo próprio Roberto Campos, conversava com ele sobre isso, que imaginou que, primeiro, a pandemia não seria tão longa, e, ao ver o tamanho da pandemia, se calculou que a gente entraria num processo de recessão, onde nós injetamos 10% do PIB mundial, 10% do PIB mundial, foi injetado na economia mundial, numa expectativa que se reverteu, aonde comércio e serviço parou, mas o consumo não. Então, nós desequilibramos a cadeia inteirinha, porque você não tinha produto, você mexeu em toda a cadeia, inclusive logística, você ficou faltando frete, você não tinha navio, você não tinha containers, você mexeu na cadeia primária inteira por 2 anos. E esses 2 anos foram se alastrando quando, né, eu brinco muito, eu sou muito otimista, mas brinco muito que quando você olha só o copo vazio, não acha que o copo pode ser mais vazio, não que pode. Porque na hora que estava, ainda estamos no efeito de acerto de cadeia, com uma inflação mundial com pouca mobilidade, ou seja, o tratamento de choque, mesmo que o Brasil usa hoje para aumento de taxa de juros, ele não está resolvendo, não está resolvendo na Europa, não está resolvendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje vive uma inflação na casa de 9 a 10, coisa que para eles é pior do que nós convivemos com 12, porque eles nunca tiveram. Então, você tem um desbalanceamento. A Bolsa Americana destruiu nos últimos 3 meses, mais do que nos últimos 50 anos, foram mais de 25% de perda real. Então, você vem com desequilíbrio, a inflação europeia surge a guerra. Numa guerra que, quando você sai um pouco que hoje a gente vive uma mídia, e conversamos isso com amigos meus lá no Oriente Médio, que hoje nós temos uma mídia que ela é passional. Ela é passional e parcial. Então, depende do que você lê, a pessoa te leva para um caminho. Aqui no Brasil mesmo a gente vive isso hoje claramente, né? Nessa polarização que nós estamos de eleição. E o mundo também está assim. Mas quando você lê um pouco da parte independente sobre a Ucrânia, você vê coisas que são básicas. Primeiro, imaginava-se que ia ser uma guerra rápida. Não foi. E não está sendo. Segundo, que se apostava-se na cúpula russa que tinha um presidente que saiu fortalecido de 2014 do movimento de derrubada do anterior, porém, nesse momento estava com baixa popularidade, baixa influência, o que fez com que se acreditasse que a população ia para o lado russo, para o lado histórico. Não aconteceu. Houve uma resistência muito forte. Hoje o armamento também está chegando via OTAN, aí começa toda essa parte bélica que não importa. Importa que essa guerra ela tomou proporções incontroláveis, porque ela não passou a ser uma guerra de curto prazo. Ela é uma guerra que já se passaram esse tempo, você tem 20% só do domínio russo, com informações, às vezes você fala em 15, 20, 25, mas o que eu leio mais está em torno de 20 de ocupação apenas. Transformamos o presidente de baixa popularidade num herói nacional, com repercussões, inclusive, internacionais. Então, uma guerra longa que mexe, consequentemente, com tudo que foi feito de imposição para a Rússia. Você mexeu no mercado novamente, principalmente na matriz energética. Você coloca a Europa numa posição extremamente desconfortável com relação a gás, com relação a petróleo. Você num processo inflacionário ainda, consequência advindo da pandemia que eu falei, e um movimento de não crescimento da China. E aí a China é incógnita, e você não tem informação suficiente que você aposte na China. Todo mundo sabe que a China ela tem uma capacidade de fechar informação
que é impressionante. Você não tem muito acesso para entender especificamente qual é a estratégia deles. Sabemos que teve a Covid, sabemos que tem um movimento muito grande deles de não crescimento na mesma proporção. Agora, o quanto que isso vai ser reflexo para frente é que é a grande dúvida. Para entrar no contexto pior ainda, a Finlândia e a Suécia decidem por entrar na OTAN, que isso é, sem nenhuma análise política, militar, é uma coisa que incomoda profundamente o russo. Então, isso nós sabemos. Então, você vê com uma nova crise, que é mais 2 países fronteiriços deles querendo adotar a OTAN. Então, hoje, vindo de lá e olhando com os investidores, principalmente com os private equities, é uma situação bastante perigosa, sem solução de curto prazo. A inflação não vai ser resolvida em 2023. Isso, a conversa de todos os private equities que eu venho tendo, de investidores, principalmente dos asiáticos, de Singapura e mesmo da Arábia, não é uma inflação que veio para ficar. Em Davos mesmo já se discute uma possibilidade de uma recessão mundial. É um cenário que exige que nós tenhamos criatividade. E o mundo se vira. Toda vez que a gente teve as menores crises, nós saímos delas. Então, eu sou muito otimista, porém, é um momento que eu acho que o equilíbrio de análise tem que ser muito bem fundamentada pela falta de luz no fim do túnel. Ainda não há uma solução de curto prazo que mexa nos 4 parâmetros, né? Ou seja, voltar a cadeia à normalidade ainda não tem um sinal claro. E tem, inclusive, o processo inflacionário, repito, os bancos tentaram com a taxa de juros, entendeu? Não estão conseguindo. O Brasil mesmo, talvez esse mês, a gente pode ser surpreendido se é que se atinge o 0,56 previsto no IPCA, seria um sinal de desafogamento, saindo de 1,73 para 0,56, seria uma excelente notícia, que aí levaríamos a gente para um patamar de 7, 8 para frente, podendo chegar a 5 à medida que vai cedendo o sistema. Mas como cadeia global, a crise está instalada. A preocupação que eu vejo, inclusive vindo de lá, é de quanto isso pode ser escalonável essa guerra. Por quê? Porque nós sufocamos a Rússia e gato... meu pai falava, né, que gato arranha quando ele está coado. Entendeu? Então, tem muito medo de qualquer situação que alguém esteja coado para tomar de decisão. Então, a grande incógnita que existe, na minha opinião, e vindo de lá escutando também um pouco da cabeça diferente da nossa, é que até quando, até em que espaço essa corda esticada não vai dar uma consequência pior do que nós já estamos tendo no momento. Então, esse é um balanço extremamente complicado de acompanhamento do dia a dia. Eu falei outro dia com um grupo de presidentes de bancos centrais, eu tive a oportunidade de participar de um evento, e a preocupação deles é engraçada. Eles falam que antigamente você dosava o remédio visualizando 30 dias. Hoje o mundo inteiro, inclusive o próprio Roberto Campos, vem dosando semana a semana, porque as notícias elas vão dando semana a semana. Não está dando para fazer um planejamento financeiro mundial numa escala superior a 15 dias. Hoje você vai olhando os números, você vai olhando as cadeias e vai tentando mexer para ver que pode. O Brasil, infelizmente, ele tem uma cultura inflacionária. Por isso que também nos atrapalha, só para finalizar essa parte que é importante entender, que quando essa crise da Ucrânia afeta, como afeta da pandemia pós, o que sobra é que também nós temos um problema de cultura inflacionária. É diferente de outros países. Os outros países, poucos deles, né, desenvolvidos principalmente, sofreram com um processo inflacionário como o nosso, já tivemos overnight. E no Brasil, quando você tem um processo inflacionário, o repasse de preço ele é completo. Então, você fala assim, a inflação foi 10, todo mundo, independente se a cadeia dele foi afetada em 10 ou não, ele quer repassar 10. Entendeu? Porque é a cultura inflacionária, o que te força a ter que usar muita taxa de juros perigosamente, porque ela foge do capital, nessa administração que o Roberto Campos está tentando fazer, que eu entendo, apesar de não gostar de taxa de juros alta, acho que essa metodologia é do passado, porém, no momento, é a única arma que ele tem por todo esse processo, além de estar vivendo um processo extremamente duro de uma eleição extremamente polarizada. Eu acho que o tempo vai dizer um pouco, nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência, acompanhar com mais parcimônia, mas também mais com uma visão estratégica de quanto essa guerra vai, já que ela não foi realizada dentro do que se imaginava pelo Putin, e as consequências do sufoco da economia. Óbvio que a China vai socorrer, e essa dúvida eu não tenho mais.
Eu já tive que a China não vai socorrer a Rússia, não acredito nisso mais, acho que eles não vão perder essa oportunidade, nem economicamente por isso. Já existem vários movimentos de alívio por parte da China, então agora é acompanhar um pouco. É lógico que você vai ter visões bélicas diferentes, mas é um momento bastante, vamos dizer, perigoso por falta do controle de uma visão completa do cenário na mesa, tanto econômico quanto bélico. Obrigado, Jorge. Obrigado pelas suas considerações iniciais. Na sequência, Almirante Murilo Barbosa. Por favor, Almirante. Obrigado. Boa tarde a todos, que eu ainda não tinha cumprimentado. Inicialmente, cabe uma explicação. Nós tivemos uma reunião umas 3 semanas atrás, onde os conselheiros fizeram uma série de sugestões para temas de lives e outras coisas aqui no nosso Brasil Export. E eu tive a ousadia de propor esse tema de impactos da guerra Ucrânia-Rússia e o lockdown na China, até porque eu queria aprender muito disso. E já uma parte do que eu queria eu já ouvi agora nessa belíssima apresentação aí da análise geopolítica econômica feita pelo Jorge Lima, muito boa. Mas eu recebi o contrafluxo do Bruno. O Bruno falou: Almirante, nós vamos fazer aquele live que o senhor sugeriu, mas o senhor está dentro, entendeu? Então, eu tive que ir junto aos meus associados, que são majoritariamente operadores de commodities no Brasil, para ver as grandes aflições que eles estavam sofrendo. Então, eu vou justamente trazer um viés um pouco diferente do que o Jorge apresentou, mas é um viés também importante para a gente ver até que algumas oportunidades estão surgindo para o Brasil nesse intervalo. Primeiro ponto que eu queria trazer são as correntes de comércio que nós temos com esses 3 países, né? São coisas extremamente díspares, né? Com a China, nós temos, ano passado, tivemos uma corrente de 135 bilhões para uma balança favorável de 40 bilhões de dólares. Com a Rússia, nós tivemos uma corrente de apenas 7,3 bilhões e um déficit de 4 bilhões. Já muda um pouco essa história. E da Ucrânia, eu nem vou falar muito, porque a nossa corrente com a Ucrânia não chega nem a 1 bilhão, nem a meio bilhão. 438 milhões a nossa balança com a Ucrânia. Ela é pequena. Mas, dentro disso, tem alguns enfoques interessantes. Para a Rússia, por exemplo, eu não vou falar sobre grão, porque o Daniel vai nos dar uma aula daqui a pouco sobre os grãos, mas eu vou falar de um insumo importantíssimo que está nos afetando muito, que é o fertilizante. Talvez uma das causas, aí, inclusive, dessa inflação que nós temos várias causas da inflação, né? Porque durante esse processo todo, as commodities subiram bastante de preço, né? E talvez isso esteja impactando fortemente na nossa inflação. Então, eu vou tocar. Primeiro, vamos ver aqui, eu selecionei cinco temas para comentar rapidamente dentro desses 10 minutos, mas eu não vou falar, que é o dos grãos, vou deixar para o Daniel, mas eu vou falar rapidamente sobre fertilizantes, sobre minério, sobre proteína animal, sobre petróleo e sobre celulose. São 6 que eu vou falar 5. Fertilizantes. O que aconteceu? Nós estamos cheios de fertilizante no Brasil, pelo que eu pude apurar aí com os nossos importadores, com os nossos operadores logísticos que importam. Um deles chegou a me dizer que, se não houver uma saída do produto na aquisição pelos produtores rurais, daqui a pouco nós vamos ter dificuldade de estoque, porque houve uma importação maciça. Eu acho que já se previa que houvesse uma certa restrição do mercado, com restrições à Rússia, as sanções que foram feitas, houve uma importação muito grande. O cloreto de potássio saiu do início de 2021 de $220 para mais de $1.200 mês passado. Agora está começando a cair, talvez porque nós estejamos aí com bastantes fertilizantes. Obviamente, isso vai impactar bastante a cadeia, né? Porque fertilizante é um insumo absolutamente
é essencial para a nossa produção agrícola e, obviamente, isso vai impactar aí o Daniel talvez fale alguma coisa sobre isso. Então, pelo que nós estamos recebendo ainda bastante fertilizantes e acontece que os produtores rurais estão reticentes em comprar isso pelo alto preço que ele adquiriu. Talvez o Daniel depois traga mais informações para a gente. Sobre o minério de ferro, é interessante que nós tivemos uma queda nos 2 primeiros meses desse ano de exportação para a China. E não foi causado por nenhum dos dois efeitos, né? Nem pela pandemia, nem pelo... Foi muito mais efeitos climáticos. E houve também os 2 últimos meses, onde já estava sob o efeito tanto da guerra, que não afeta muito o minério de ferro, mas já estava lá iniciando lá a fase de lockdown da China, a movimentação foi um pouco parecida com a do ano passado, não houve muito. Agora, houve uma queda muito grande de receita, obviamente, porque o minério de ferro teve uma redução muito grande nesse período, né? Então, em receita, nós caímos muito. Um terceiro aspecto que eu queria falar é o problema do petróleo. O petróleo é interessante. O petróleo, nós exportamos... Nos 4 primeiros meses desse ano, nós exportamos FOB 7, 11, praticamente 15 bilhões em relação ao ano passado, que foi apenas uma exportação de 10 bilhões. Quer dizer, houve um ganho em FOB, em receita FOB, muito grande nesse ano. Mas isso não significou um aumento, obviamente, da exportação, né? Pelo contrário, nós tivemos uma queda de exportação. Quem mais reduziu a importação de petróleo do Brasil foi justamente a China. Teve uma redução bastante significativa, de 4 milhões de toneladas do petróleo, mas que já foi compensada por exportação para outros países, principalmente Europa e Estados Unidos. Obviamente, a necessidade do petróleo o mundo continuava tendo, né? A China parou de importar e houve aí uma oportunidade para a criação de novos mercados. Então, a exportação de petróleo não foi muito impactada, mas o preço alto do petróleo no mercado aí impactou muito o custo da energia no Brasil, principalmente da gasolina. Proteína animal não tem muita coisa a falar nisso, talvez o Daniel fale alguma coisa, embora não seja da área dele. E na celulose também houve uma oportunidade, também não houve impacto na celulose. Também o nosso principal importador é a China, mas como a demanda da celulose para a produção como insumo para produtos medicinais, hospitalares, ainda decorrentes da pandemia, o mercado ainda está muito aquecido sobre isso. O que mais que nós tivemos que impactou bastante a gente nisso? Um aumento muito grande do frete. O Jorge, logo no início da apresentação dele, falou da bagunça logística que tivemos por falta de navios e por falta de contêineres, né? Essa falta de contêineres está se agravando no momento agora com a paralisação de Xangai durante esse mais de mês aí que nós tivemos. Então, está havendo uma migração de carga do contêineres para o breakbulk, para a carga geral. E isso está afetando o frete desse mercado muito significativamente. Então, a logística da celulose sempre é exportada uma parte por contêineres e uma parte em carga geral. E está havendo uma migração do contêiner para a carga geral e isso está impactando bastante os fretes. Houve um aumento de preço de todas as commodities, né, exceto talvez aí a do minério, que sofreu uma queda nesse ano aí. Eu acho que nesses 10 minutos que eu queria falar era basicamente desse cenário daqueles produtos, daquelas commodities que mais afetaram os associados da ATP. Depois, se tiver alguma dúvida, se eu souber responder, eu participo mais ao final. Obrigado, Fabrício.
Obrigado, Almirante. Obrigado pelas suas palavras iniciais. Na sequência, agora, Dr. Daniel Furlan Amaral. Por gentileza, Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Brasil Export. Muito obrigado pelo convite, representando, então, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. É um prazer estar aqui e conversar com todos vocês. Bom, o Dr. Jorge, o Dr. Murilo já falaram muito bem, né? Então, meu trabalho fica um pouco mais fácil até, né? Tentando complementar um pouquinho. Bom, o que está acontecendo quando a gente olha essa região, né, composta aí por Rússia, Belarus e a Ucrânia? Nós estamos falando de uma região que é eminentemente exportadora de bens agrícolas ou bens que geram, né, são insumos da agricultura. Então, nesse sentido, causa muita preocupação a escalada e a continuidade desse conflito e o crescimento, inclusive, das tensões, das sanções, sem entrar aqui, por favor, qualquer mérito, não quero entrar nisso, estou falando do ponto de vista exclusivamente das cadeias produtivas, né? Mas quando a gente olha essa região, ela produz cerca de 6% de todos os óleos e gorduras do mundo, né? A gente está falando de uma produção muito expressiva, talvez até um pouco mais, dependendo do que se considera nesse rol. Então, esse cenário de tirar, né, de dificuldade de exportações desse volume causa um impacto muito grande no equilíbrio mundial. Nós estamos falando de um ano onde o mundo está já com escassez. Nós já entramos em 2022 com uma escassez de óleos vegetais decorrentes de quebras de safra, decorrentes também de uma restrição de exportações aí que está acontecendo em vários países, e agora isso acabou por aumentar ainda mais essa baixa relação entre estoques e consumo. Então, quando a relação estoque e o consumo fica muito baixa, é natural que ocorram, então, essas variações de preço internacionais que nós estamos vendo, e isso afetando diretamente todas as cadeias produtivas que dependem desses óleos e gorduras. Estou falando aqui desde os usos alimentares até as questões das indústrias químicas, bioenergia, tudo isso. Então, a gente tem aqui um primeiro impacto, né? O segundo impacto é que essa região também produz uma parte importante do milho mundial. Nós estamos falando também ao redor de 6%, que é um componente essencial na produção de rações animais. Então, quando a gente já tira a parte dos farelos, que vem ali do girassol, principalmente da canola, e o milho, o impacto disso no custo da produção das proteínas animais sobe, é muito grande. E isso tem todos os efeitos em cadeia que a gente está vendo acontecerem aí mundo afora, né? E o trigo, né? O trigo também é uma região que responde por quase 14% da produção mundial de trigo. É muita coisa. O Almirante já comentou sobre a questão dos fertilizantes. Bom, não é novidade que o Brasil ele é dependente aí de importações de vários tipos de fertilizantes, e somo isso à questão do diesel mineral também. Nós estamos, então, vivendo uma situação onde o Brasil, que depende de cerca de 20%, 25% das suas necessidades de diesel da importação, esse produto hoje está caro, os óleos vegetais, a gente tem abundância aqui dentro do Brasil, mas eles são precificados também a mercado internacional. Então, a gente passa a ter uma situação onde uma região que, conforme foi colocado pelo Dr. Jorge, não responde tanto em termos de corrente de comércio, mas sim responde por insumos essenciais de uma forma direta ou indireta para o Brasil e para diversos países do mundo, porque são bens, né, são commodities, então o que acontece numa região se reflete nas demais, né? Então, nesse sentido, a grande preocupação que fica é que a continuidade dessa escalada e os efeitos que isso vai tendo por todos os países, inclusive no Brasil, né? Essa é a preocupação inicial, né? Como que a gente pode
de alguma maneira, olhar um futuro aqui, olhar uma safra que estamos vendo ali, tem milhões de toneladas ali que não conseguem ser exportadas por diversas razões. Como que a gente consegue fazer isso voltar a ter um fluxo, entrar no comércio, entrar no consumo, para reduzir um pouco esse tipo de pressão, né? A preocupação que acontece é que quando o mundo começa a ter esse tipo de picos de preço, reduções de safra, de oferta, e por diversas razões, os primeiros efeitos que a gente vai ver é que diversos países começam a adotar medidas restritivas de exportação. Então, a gente viu isso na Indonésia, aconteceu isso nos nossos vizinhos aqui no Mercosul, aconteceu também em países asiáticos. Então, quer dizer, é um movimento que vai como uma bola de neve, ele vai ali crescendo e vai se somando. Então, esses efeitos eles vão até piorando uma situação, né? Então, aquelas cadeias produtivas que dependem do comércio, elas vão ficando cada vez mais dependentes da matéria-prima local. Então, isso é um problema muito complicado, né? E decorrente disso é a questão de eventuais crises alimentares, né? Não é de hoje que uma série de revoltas, de satisfações populares no mundo todo, ao longo da história, acontecem por conta de escassez de alimentos, né? Então, a preocupação que fica é o quanto que essa situação geopolítica que está acontecendo ali entre a Ucrânia, a Rússia, a Belarus, não podem acabar gerando outros focos indesejáveis aí para o mundo todo. Então, acho que a primeira preocupação é essa: como achar caminhos, né, diplomáticos para tentar, da melhor forma possível, minimizar esses efeitos secundários aí tão importantes que a gente já está vendo acontecer, né? Nesse sentido, essa questão geopolítica ela preocupa porque ela não fica isolada aí na questão do leste europeu, como está acontecendo agora. A gente está vendo aí que as falas, as declarações aí estão acontecendo em tons cada vez mais sérios, cada vez mais duros, né, com relação a outras partes do mundo. A gente está vendo isso acontecer e o risco é que isso aumente, então, essa escalada, né? E daí, quando a gente fala, por exemplo, de China, a gente está falando aí de cadeias produtivas aí muito mais complexas, até muito mais longas, com comércio intra-indústria super importante, e que isso, naturalmente, precisa ser observado também, né? O próprio lockdown aqui também mostrou isso bem, o quanto os lockdowns na China afetam esses pontos, né? A gente está vendo que isso afeta o consumo lá, afeta a oferta e a demanda de componentes importantes. Então, talvez, assim, não sei se eu já ultrapassei aqui meus 10 minutos, mas o que eu gostaria de trazer é que nós já estávamos passando, nós já entramos em 2022 com um cenário de estoques sobre consumo relativamente baixos, né, por problemas que vieram de outras safras, mas isso está afetando ainda mais agora em função desses problemas, né? A questão energética, da bioenergia, acaba sendo uma questão importante também. O Brasil precisa tomar cuidado com isso também, porque nós temos uma dependência de importações. Nós podemos suprir uma parte disso com o biodiesel brasileiro, por exemplo, do diesel, mas tem, naturalmente, que se tomar cuidado aí, porque a oferta mundial, tudo que eu tenho ouvido é que hoje o Brasil ele não pode, eventualmente, se dar ao luxo, por exemplo, de reduzir uma mistura de biodiesel, justamente porque ele pode ter um problema muito sério aí com importações. Então, o equilíbrio hoje da energia aqui dentro e lá fora é muito sensível. E, finalmente, essa questão aí das cadeias produtivas, tanto da parte agrícola quanto da parte industrial, é muito importante que a gente mantenha essa atenção no que está acontecendo no mundo, porque, enfim, novamente, né, nós estamos vendo
esse tom das declarações muito fortes, e isso, para gerar uma escalada, é ainda mais perigoso. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Daniel, pela sua apresentação inicial. E finalizando agora esse primeiro bloco, convido para fazer uso da palavra o Dr. Enio Crispino, presidente do Conselho Administrativo da BIMEI. Muito obrigado, Enio, pela sua presença aqui no Brasil Export. Seja muito bem-vindo. Seu som, agora sim. Sim. Boa tarde a todos. É com satisfação que aceitamos o convite para participar desse fórum Brasil Export. Eu pertenço à BIMEI, talvez muitos dos senhores não a conheçam, então apenas para contextualizar, a BIMEI é a Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Ou seja, basicamente temos como nossos associados empresas, muitas delas nacionais, que distribuem máquinas importadas de diferentes tipos para diferentes segmentos, mas também, até em maior número, multinacionais que têm operações no Brasil e que aqui precisam ter justamente o pós-venda, né, para assegurar que os equipamentos que essas empresas comercializam tenham garantia de assistência técnica, treinamento, enfim, peças de reposição. Então, eu diria que no nosso quadro temos aí os maiores importadores de máquinas. E por que isso é importante? Ouvi atentamente a explicação dos senhores, talvez a maioria delas mais voltada para o mercado agrícola, commodities, petróleo, todos os insumos indispensáveis para o país, né, para o Brasil. Mas, conforme diz o nosso lema, né, importar é o que exporta. Somente dando acesso a meios de produção importados de alta tecnologia, o Brasil vai ser capaz também de ser competitivo na manufatura de bens industriais. Então, isso colocado, eu gostaria de fazer algumas considerações, sempre deixando claro que é importante que o próprio país tenha uma indústria de bens de capital forte, produzindo alguns desses equipamentos aqui no próprio país, mas é sabido que, talvez por questão de escala e, por que não, acesso à tecnologia, nem tudo que é necessário para a indústria nacional é disponível através de fabricantes nacionais. Por isso, é necessário que a nossa indústria metalmecânica, química, eletroeletrônica, de petróleo e gás, enfim, a automobilística, tenha acesso a meios de produção que os países com os quais nós concorremos certamente utilizam. A questão tratada no dia de hoje sobre a guerra Rússia-Ucrânia, se a gente pensar no caso específico da Rússia, ela, pelo menos para o Brasil, não é uma exportadora significativa de bens de capital, e sim de muitos outros produtos que os senhores já elencaram aí, inclusive com números. Então, digamos, dizer que vai haver um prejuízo direto à indústria nacional devido a essa questão, a essas sanções e boicotes que estão sendo feitos à Rússia, não vai afetar diretamente a nossa indústria, muito menos a Ucrânia. Então, é claro que esse conflito traz as consequências que já foram bem aí explicadas, mas eu diria que o maior prejuízo, aí sim, na questão
de importações de bens de capital tem havido ou tem sido a questão da logística, né? Sobretudo China, né? Sobretudo equipamentos importados da China. Essa, sim, uma grande exportadora de bens de capital para o Brasil. E foi mencionado, devido a essa questão do lockdown mais recente em Xangai, onde é o maior porto exportador de máquinas, principalmente aquelas de médio e grande porte. Alguns outros portos chineses não têm essa capacidade. Então, isso causou, além das commodities citadas, também tem causado, na verdade, um grande atraso, né, no despacho de mercadorias adquiridas por empresas brasileiras. Há casos que a gente tem contato com nossos associados que o equipamento já está pronto, muitas vezes ali na fábrica ainda aguardando ser levado ao porto por mais de 30 dias. Seguramente isso trará prejuízos enormes à indústria nacional, porque algumas delas contam com esses equipamentos, precisam desses equipamentos. Recentemente, na verdade, a partir da semana passada, dos contatos que temos com fabricantes lá da China, começou a haver uma certa flexibilização, não no caso específico do despacho das máquinas, mas, digamos, da atividade econômica em Xangai. A princípio, está previsto para, a partir do início de junho, que as operações portuárias sejam restabelecidas. Pelo menos alguns embarques que estamos aguardando já conseguiram nos dar valores de frete e também datas aproximadas, é claro. E eu acho que isso vai impactar bastante. Foi falado há pouco a questão dos fretes, tem sido um absurdo, né? Máquinas, equipamentos normalmente precisam, dependendo do seu tamanho e peso, containers muito, digamos, maiores e ou especiais, comparando com outras commodities. Por exemplo, o preço do chamado flat rack, que é um tipo de container que muitas vezes não tem fechamento lateral e superior, para acomodar certas cargas. Esse teve o seu preço, que antes da pandemia era da ordem de $15 mil, para mais de $50 mil. Um único container. Então, imagine os senhores num país, né, em que, por exemplo, é sabido que pagam-se impostos sobre o preço, na verdade, CIF, não o preço somente do país de origem, FOB. Então, quanto maior for o frete, mais impacto nos custos de nacionalização e, por consequência, o valor final do produto, seja ele uma máquina ou outro tipo de mercadoria importada. Então, isso realmente é desastroso, né? O governo, por seu lado, eu diria que tem feito esforços importantes para minimizar alguns desses impactos. Por exemplo, recentemente houve uma redução significativa de um dos custos cobrados, que seria sobre capatazia. Então, se reduziu de 25% do valor do frete para 8%. Isso foi uma demonstração de que o governo está sensível ao anseio do importador. E pelo menos, isso traz menos prejuízos. Também gostaria de citar, eu acho que é importante, acho que é uma tendência que o Brasil não pode abandonar, da redução gradativa do chamado imposto de importação.
notadamente para bens de capital, informática e telecomunicações. Tem havido um esforço nesse sentido. Até poucos dias atrás, já havia sido feita uma redução de 20%, 10 mais 10, sobre a alíquota média, que é 14%. Isso derrubou, digamos, esse imposto de importação para 11,2%. E li, como a maioria dos senhores também deve ter tomado conhecimento, que o governo fez uma nova redução, pretende, aliás, fazer uma nova redução de 10%, justamente para minimizar o impacto, né, dessa questão dos custos, que, na verdade, a consequência mais crítica para nós é a inflação. Então, eu deixo aqui o apoio. Acho que é importante discutir, né, num âmbito muito, digamos assim, abrangente, não só de commodities, que é muito importante para o país, mas por que máquinas e equipamentos deve ser parte integrante dessa discussão, sejam elas nacionais ou importadas? Porque a balança comercial brasileira, que tem sido superavitária nesses últimos meses, ela poderá ser mais ainda se o Brasil, além de exportar commodities, exportar bens industrializados. E, como tudo sempre tem uma consequência que a gente tem que tentar pensar do lado favorável, essas questões que envolvem a China, no caso de logística, né, e de custos da própria China, já há inflação também na China, os preços têm subido de tudo, de commodities, de máquinas. Posso dizer com segurança que são bem diferentes daquilo que era antes da pandemia, mas tem um impacto que eu gostaria de colocar aí para a reflexão de todos. Da mesma forma que nos Estados Unidos, quando houve a crise do subprime, iniciou-se um processo que eles chamaram de reshoring, ou seja, trazer de volta a manufatura para os Estados Unidos ou para, digamos, um país próximo, que é o México, deixando de fazer o que estavam fazendo do outro lado do mundo, principalmente na China. É tempo de perceber que isso já está acontecendo e cada vez mais vai acontecer no Brasil. Ou seja, bens industrializados que eram trazidos já, entre aspas, acabados desses países asiáticos, agora terão que ser fabricados no Brasil, porque vai ser muito caro colocar, por exemplo, dá um exemplo muito banal, por exemplo, artefatos de plástico, brinquedos, enchendo um container. Só o custo do frete vai impactar diretamente a venda desses utensílios ou esses brinquedos no Brasil. Então, isso pode parecer pouco, mas quantas empresas fabricantes de utensílios de plástico e brinquedos fecharam no Brasil nos últimos 10, 15 anos, por conta dessas importações de produtos já acabados, porque era muito favorável. Agora é tempo de fazer, digamos, de fabricar novamente no país. E para isso precisa de máquinas. É aí que entra tanto as nacionais quanto as importadas. Então, agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Enio, pela sua apresentação. Nós iniciamos nesse momento a fase de perguntas e, como sempre, já recebo aqui Angelino Caputo, nosso presidente do Brasil Tech, diretor executivo da Arbitrar. Angelino, por favor, sua pergunta. Obrigado, Fabrício. Parabéns aí pelos expositores, né? Antes de fazer a pergunta que eu vou falar sobre fertilizante, a Arbitrar, ela controla a chegada dos contêineres de importação
em Santos, que é o maior porto. A gente tem uma estatística e a gente tem realmente registrado de março para cá uma queda acentuadíssima da entrada das cargas de importação. Está procurando explicação, ou é porque está lockdown lá na China, ou é porque o frete encareceu e desestimulou, mas realmente esse mês que nós estamos agora, até o dia 20, estamos com um número baixíssimo. Se a gente não tiver uma recuperação aí do dia 20 até o dia 30, a gente vai ter um dos piores meses aí dos últimos anos, tá? Então é realmente preocupante, porque isso é que garante lá o negócio dos associados da Arbitrar, que é o Recintos Alfandegados, que cuida dessas cargas. Bem preocupante essa queda mesmo, torcendo aí para uma recuperação. Eu acho que é para o Jorge a minha pergunta, que ele falou mais dessa questão geopolítica, né? Jorge Lima, tudo bem? Eu vi alguém comentando o seguinte, que tem o boicote tanto daqui para lá, dos países ocidentais para a Rússia, né? Como eles começam agora um boicote de lá para cá também, cortar o gás lá da Finlândia, da Suécia, sei lá de onde. E aí alguém ficou com medo de eles cortarem o fertilizante para cá. E que a China, embora não esteja apoiando, como você falou lá, a guerra, mas pelo menos não querem complicação para eles. E o que a gente usa de fertilizante aqui produz a soja que no final a China que compra para comer lá, né? Então que a China teria dado um recado, ó, você pode boicotar, mas não para de mandar fertilizante para o Brasil não, porque eu preciso comer aqui, senão eu é que te pego aqui. Você tem essa informação? Faz sentido isso? Olha, o tema, a gente está acompanhando muita balança comercial. Como a gente colocou aí, muitos colocaram, se você olhar individualmente, o mundo ele é engraçado, né? Porque toda crise, alguém ganha dinheiro. Eu estava vendo outro dia, o mundo teve 1.000 milionários no meio da pandemia. 1.000 milionários foram criados no meio da pandemia. Quer dizer, ninguém ferrado, teve gente que ficou milionária? Teve. Então, a crise vai ter segmentos que vão ser privilegiados, por um A ou por B. A questão de alimentação do Brasil é o projeto que você olha dentro do Ministério da Agricultura, quando eu tive 2 anos no Ministério da Economia, você vê que no futuro o Brasil vai ser 30% de fornecimento de alimentos no mundo. Isso é um estudos concretos que existem, entendeu? Agora, o momento vai ter coisa boa e coisa ruim. O Brasil ainda não é fonte de ataque da Rússia, tá? Eles não vão dificultar fertilizantes. Temos um problema no animal. Quem falou que a parte animal não vai ter, vai, porque a Rússia, a Ucrânia, ela tem um equilíbrio mundial do porco, é deles, muito deles na Ásia. Eles ditam muito, ele e a Polônia ditam muito a capacidade de exportação de suíno, que é uma das maiores produções nossas no Brasil, tanto da JBS quanto da Seara e de outros, óbvio, entendeu? Então, tem alguns segmentos que vão ser afetados no primeiro momento também, porque não está tendo consumo. Eu não tenho preocupação com fertilizante. Eu tenho uma preocupação do período que eu fiquei com o Custo Brasil. O Juliano era meu grande parceiro lá, o Fabrício, que sabe o seguinte: nós embarcamos uma época, o mundo é cheio de modismo. Uma época era ISO 9000. Quem não tiver ISO 9000, não vai vender. Aí todo mundo fazia ISO 9000. Aí agora tem o tal do SSG, que é válido, mas também tem gente exagerando a torta direita, né? Assim, do tamanho do negócio. E um dos modismos do mundo foi a globalização. Então nós saímos para a globalização, se olha o modelo chinês. Por que o modelo chileno caiu? Porque a China, acreditando na globalização, decidiu o seguinte: eu vou fazer o que eu quero, o que eu sou bom. O que eu sou bom? Eu tenho cobre, turismo, vinho, frutas e pescado. O resto eu vou abrir tudo e vou depender dos outros. O modelo morreu. Deu certo uma certa época, morreu. Porque essa globalização está em xeque hoje. Você tem que ter, você não pode ficar 100% refém de ninguém em produtos que seja de sua natureza básica. Fertilizantes, qual que é o nosso maior negócio? Agro. Então, nós não podemos ser dependentes disso. Olha semicondutores no mundo. Hoje, em 7 anos, a China e os Estados Unidos dominam 80% do mercado de semicondutores no mundo, sobrando 10% para a Alemanha e o resto variado. Eles vão ter um mercado de semicondutores na mão, separa qualquer país. Então, hoje o que eu defendo e defendia quando eu estava dentro do governo, inclusive em relação ao custo do Brasil, mas uma política industrial, é uma política que a gente não pode ver a globalização como sempre a gente olhou. Hoje eu vou ter que ter movimentos de defesa de pouca produção interna, entendeu? Eu vou ter que fazer semicondutores no Brasil, eu tenho que incentivar o fertilizante no Brasil, não é por falta de matéria-prima, que nós sabemos que não é falta de política pública industrial. Então, esse jogo é o jogo que eu acho que vai surgir para frente. As pessoas agora vão abrir o olho e dizer que, poxa, por que só da briga da Rússia lá? Por que é o maior medo da Europa hoje? Porque a disputa do gás está entre Rússia e Estados Unidos.
Os Estados Unidos está doido também para a Rússia deitar. Um dos maiores produtores de gás também é o Catar. O Catar, se der problema, ele está adorando. Porque o Catar tem uma quantidade, hoje a maior reserva mundial de gás, uma das maiores reservas é deles, no Emirados. Então, assim, é um jogo, é que eu falo. Então, os países agora vão ter que refazer a sua política industrial, principalmente o Brasil, onde a indústria vem caindo. Ao longo dos anos, você está acompanhando isso, cada um de vocês sofre, quem não está no commodities, nós viemos com quedas vertiginosas de produtividade da economia, da indústria. Então, eu não tenho medo ainda desses pontuais. Vai crescer, fertilizante eu não vejo problema, a parte de suíno eu acho que nós vamos sofrer por causa do consumo, você vai ter um problema de crise energética, o petróleo vai continuar nessa instabilidade incrível que tem ainda. Eu tenho medo do outro, é onde você estica a corda demais, porque em 39, quem lê 39, ninguém achava que havia uma guerra de 6 anos, né? Todo mundo achava que invadia a Polônia ali, a Tchecoslováquia, parava ali. E veio a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, tem só tomar cuidado, meu ponto de vista, o Brasil precisa agora, efetivamente, olhar uma política industrial urgente de curto, médio e longo prazo, precisa ver a infra do jeito, inclusive, que vocês, com essa competência toda do Brasil Export, pode ajudar, por isso eu aceitei o convite do Fabrício para incorporar. Nós temos que avançar na cadeia de infraestrutura nossa e ver essas crises com um olho no peixe e outro no gato. O olho nas oportunidades que vão existir, etanol, tem muitas oportunidades no meio dessa crise. Porém, vai ter dificuldades. Agora, esse é o momento de olhar a crise não passional, é olhar ela também economicamente, aonde eu vou mexer o tabuleiro. Fertilizante eu não preocuparia. Muito obrigado, Jorge. Quem está com a mão levantada, eu já anotei, tá? E estou aqui já fazendo a prioridade. Eu queria só, na sequência, passar a palavra agora para o nosso editor-chefe do BNews, Leopoldo Figueiredo. Inclusive, estamos, nesse momento, transmitindo ao vivo o evento através do portal. Leopoldo, por favor. Obrigado, Fabrício. Uma boa tarde a todos. E, realmente, quem quiser conferir no portal BNews, www.portalbnews.com.br, pode acompanhar esse debate, esse riquíssimo debate. Eu tenho 2 perguntas bem pontuais, até aproveitando a fala do Enio, da provocação que ele deixou. Uma delas, eu gostaria que o Jorge continuasse o seu raciocínio e também o comandante Murilo respondesse sobre isso. Desde o início da pandemia, nós ouvimos falar bastante sobre um questionamento a respeito dos processos de globalização, com as economias se voltando, pelo menos as economias industriais se voltando cada vez mais para uma produção interna, não dependendo tanto assim dos seus mercados externos. Esse mesmo discurso tem sido visto agora em relação à guerra da Rússia-Ucrânia e também com a permanência do caos logístico nos portos chineses. Qual a avaliação de vocês em relação à logística do comércio internacional? Nós vamos ter uma redução da movimentação de contêineres por causa dessas novas tendências? Vamos manter a movimentação de commodities e reduzimos contêineres? Ou isso, na verdade, é algo passageiro que não deve afetar e continuaremos, sim, no movimento crescente de contêineres? E a outra pergunta que eu faço é para o Daniel. A primeira medida adotada pelo poder público aqui no Brasil foi, nos portos, priorizar as descargas de fertilizantes, de modo a facilitar a logística desse produto diante dos impactos da invasão da Ucrânia pela Rússia. Na tua visão, Daniel, essa medida foi eficaz? Facilitou alguma coisa? Mudou algo? Ou realmente não mudou o cenário? Obrigado. Obrigado, Leopoldo. Eu vou só, então, iniciar pelo Almirante Murilo, e aí o Jorge Lima também faz a resposta da sua primeira pergunta, e na sequência, Daniel. Almirante, por favor. Leopoldo, eu acho que nem tudo que você colocou aí envolve o comércio de commodities, mas eu diria a você que o Brasil está numa posição extremamente favorável, privilegiada em relação a isso, porque o Brasil é talvez um dos poucos países do mundo onde ainda tem disponibilidade diária para a produção de grãos, de criação da pecuária, de tudo isso. E nós vamos ser exportadores para o mundo, como já somos e vamos ser cada vez mais. Então, o comércio marítimo vai continuar existindo.
Eu só acho que as commodities não são tão dependentes do segmento de containers, né? Nós ainda fazemos muito a movimentação através de graneleiros, né? De navios de carga geral, mas principalmente de graneleiros, que não vai mudar. O minério de ferro vai continuar todo ele dentro de grandes graneleiros. O petróleo vai continuar todo ele dentro de grandes graneleiros. E eu acho que a tendência o grão também, à medida que tenhamos portos com maior capacidade de operação na origem do Brasil, tanto no destino para onde for, a tendência é que os navios comecem também a crescer. Hoje, o nosso comércio de grãos utiliza navios muito pequenos em relação a esse grande movimento. E são viagens ao longo para a Ásia de 40 dias. Então, nós temos que, em algum momento, aperfeiçoar esse nosso sistema logístico do transporte do grão, até para favorecer o Brasil. A IMO está vindo aí, ninguém falou nisso, mas a IMO está trabalhando cada vez mais para reduzir a emissão de carbono por parte de navios. E, obviamente, isso vai provocar realmente uma revolução na construção naval, no meu entendimento. Já tem alguma coisa em andamento na parte dessa redução, mas novos navios com novas tecnologias vão ter que vir. E eu não acredito que todos eles venham para a área do container, porque tem muita coisa, a parte de maquinário, como o Enio citou, e outras coisas, são muito dependentes do container. Mas o produto brasileiro de excelência de exportação não é dependente do container. Há uma necessidade de uma frota bastante eficiente, mas não será necessariamente de container. Eu não sei se foi exatamente isso que você perguntou, Leopoldo, mas se eu te fiquei devendo alguma coisa, por favor, pergunte de novo. Mas o senhor acha que pode haver um risco de uma redução da utilização dos contêineres devido a uma redução nas trocas comerciais de produtos manufaturados, produtos industriais, com essa tendência dos países se voltarem, na verdade, atraírem suas produções para o interior dos seus próprios países, não dependerem tanto do movimento globalizado que acabou distribuindo a cadeia de produção, na verdade, diante de uma tendência de concentrar a produção mais nos países, isso pode impactar o transporte de contêineres, o container enquanto ferramenta para o transporte de cargas industrializadas. Sem dúvida que pode. O Jorge mencionou muito bem que logo no início da pandemia, quer dizer, não era muito tema nosso aqui da discussão, mas logo no início da pandemia, quando nós descobrimos que nós éramos dependentes da China em basicamente tudo, esse movimento aí de contra a globalização, ficou muito efervescente naquela ocasião. Então, esse movimento de realmente nós passarmos a reduzir a nossa dependência do produto chinês é muito grande. E, obviamente, se você começar a ser produtor, você vai ver que a necessidade de logística entre os países vai diminuir muito. Mas isso vai impactar toda a cadeia. Por exemplo, o minério que vai para a China para virar aço e voltar para o Brasil, talvez a gente vá trabalhar mais no aço dentro do Brasil, né? O aço, ano passado, no Brasil, já teve uma valorização expressiva dentro do Brasil, talvez até já muito fruto da pandemia que nos trouxe alguma dificuldade, né? Então, isso vai reduzir. O que eu disse é o seguinte, na parte da commodities, principalmente na parte de commodity alimentar, eu acho muito difícil isso acontecer, essa redução, porque o Brasil tem terra que outros países não têm. Mas, sobre o efeito do containerização, se o movimento contrário à globalização acontecer, há uma tendência de redução do comércio marítimo, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Almirante. Jorge Lima. Olha, eu não tenho dúvida pelo seguinte, voltando, o ponto quando a gente fala da guerra, no lado econômico dela, é por isso que não dá para separar a pandemia, né? Porque a consequência, se fosse a guerra isolada sem pandemia nenhuma no mundo, talvez a gente estivesse vivendo outra situação, uma crise muito mais geopolítica, como foi Iraque, como foi Líbia, como foi Afeganistão durante os anos. Que emendou tudo no mesmo bolo, por isso que eu quis linkar. O commodities, a gente não tem problema, porque o país é um país do mundo. Eu fui presidente da
América Latina da BRF e vice-presidente mundial da BRF. Então, de fato, assim, alimento não tem jeito. O Brasil com agro, tanto na parte final quanto na parte intermediária do commodities, não tem jeito. O Brasil é um país do mundo com 2 safras. Não existe isso em outro lugar. E com um território ainda, nem chegamos a 70% da capacidade de produção nossa. Não estamos nem em 50% de áreas ainda que podem ser trabalhadas para agro. A gente não tem. Você olha só para olhar o país, você vê. Recentemente mesmo que a gente começou a distribuir em outros estados. Então, eu não me preocuparia. No transporte, não. Na casa de contêineres, ainda eu acho que tem equilíbrio. Por quê? Porque o que eu acho que a globalização vai fazer é você ter um mínimo de segurança em alguns pontos. Não em tudo, porque é impossível também você ser bom em tudo. Né? Até porque a máquina pública, para gerar esses incentivos, ela não tem condição de fazer todos eles. Então, também, por si só, você tem um processo de transformação muito grande. Por isso, a necessidade de reduzir 1,5 trilhão do custo do Brasil. Porque senão você não consegue ser competitivo nem para fazer aqui dentro. Entende? Então, eu acho que no contêineres ainda eu acho cedo essa previsão. Eu acho que o mercado ele vai se normalizar porque tem outros mercados não descobertos. Nós ainda concentramos o mundo muito no eixo. Né? A África ainda é inexplorada em qualquer um dos mercados que nós pensarmos. Tem alguma coisa que cresceu ou não, mas o mundo ainda tem muito comércio para ser feito e alguns que vão subindo. Porque essa pobreza também, né? Você tem uma linha de pobreza muito baixa no mundo que, em algum momento, alguns vão começar a se sobressair. Eu não teria tão preocupação com queda desse movimento agora. Eu acho que ainda vai demorar a normalizar a cadeia. O que eu acho que vem a guerra, aí sim, é a minha preocupação, é justamente o que você colocou, e que é o que eu estou enxergando. Quais são os segmentos que o Brasil vai ter que se redefinir como política industrial para poder avançar, porque a infra nossa tem avançado muito. Esses 900 bilhões que o ministro Tarcísio aí, junto com o PPI, fizeram, que estão entrando no Brasil nos próximos anos, se a gente não fizer bobagem, a gente cresce 5% ao ano. É só não fazer bobagem, terminar o marco elétrico, terminar o que está por vir, a gente faz, com a própria privatização de alguns portos. Os portos estão cada vez mais com capacidade. O Brasil tem uma capacidade portuária que poucos têm. O Brasil é líder mundial de eólica. Pouca gente fala disso, mas ninguém tem capacidade eólica melhor que nós. Pode perguntar os estudos aí todos, se você olhar. Então, o Brasil tem esse potencial. Eu acho apenas que a gente tem agora que ter uma cabeça dentro do governo, um pouco mais de gente com visão de indústria dentro do governo, e aí tem um papel importante do Brasil Export na parte de infraestrutura, que coliga tudo, tem um papel importantíssimo de achar esse novo equilíbrio com uma visão do seguinte: o que eu não vou abrir mão? Fertilizante eu vou abrir mão? Não posso. Semicondutores eu vou ficar fora? Não posso. Entendeu? É esse questionamento. Eu aposto mais no minério ou não? O minério ele tem uma vantagem, o Almirante, porque eu construí Carajás, sabe, Almirante? Então, eu aprendi uma coisa que é o seguinte: minério tem no mundo inteiro. Minério bom é só nós e o australiano. Então, 95% do mercado mundial depende da gente e do australiano. Só que a Austrália tem reserva para 600 anos, só Carajás tem mais uns 600. Só Carajás. Então, minério pode escolher ainda se quer apostar na siderurgia ou se quer exportar. Então, eu acho que nesse aspecto é que a gente precisa ter cuidado para não ter crises futuras e estar reféns de coisas que são, como o próprio Almirante disse, fundamentais para a gente. Fertilizante é fundamental. Então, você tem que ter uma produção mínima, ou você tem que ter uma pulverização de dependência para você não ficar na mão de um ou dois, entendeu? É esse cuidado que eu acho que a política nacional vai ter que ser revista com essa mudança de comportamento de globalização. Obrigado, Jorge. Daniel, ainda se lembra da pergunta? Sobre a questão da facilitação para os fertilizantes, não é isso, Leopoldo? Isso, vamos lá. Se a medida do governo foi eficaz, né? Bom, perfeito. Bom, eu acho que o governo ele está tratando essa questão dos fertilizantes, eu acho que de uma maneira bastante inteligente. A ministra Tereza Cristina, agora o ministro Marcos Montes, acho que o Ministério da Agricultura, de uma maneira mais ampla, tem liderado os esforços para que o Brasil ele consiga trabalhar tanto o curto prazo, no sentido da logística, de buscar novos fornecedores, diversificar, né? A gente viu quantas viagens eles fizeram tentando despertar o interesse de novos fornecedores, quanto tratando dessa questão da logística que você mencionou, e a questão diplomática também.
eu acho que o Brasil tem se colocado no sentido, nessa questão do alimento e dos insumos para a alimentação, para a agricultura, de uma maneira muito adequada, né? Mundo que passa fome, a guerra é maior, né? As revoltas são maiores e as insatisfações são maiores. Então, alimento, insumo básico, não deveria, né, entrar nesse tipo de sanções, né? Então, acho que o Ministério e o governo, de uma maneira ampla, sobre essa questão dos insumos para a agricultura, tem trabalhado bem. É difícil dizer qual medida seria suficiente para resolver tudo de uma vez, mas tudo que puder ser feito para ajudar vai colaborar para reduzir um pouco, minimizar esse impacto, né? O que eu acho interessante, só talvez complementando a resposta sobre esse tema, é o seguinte: o primeiro lado, assim, do nosso ponto de vista, aqui a cadeia agrícola, a gente tem muita preocupação ainda sobre esse tema, né? Claro, a gente está vendo aí uma série de iniciativas que, de uma certa forma, estavam adormecidas, sobre maneiras de otimizar o uso dos fertilizantes, os biofertilizantes, né? Novos produtos que estão surgindo, novos processos, enfim, tantas coisas que estão surgindo, até mesmo a política nacional de fertilizantes aí gerando aí um novo debate sobre algo que, de uma certa forma, já não se falava mais tanto, né? Havia, sim, os debates, mas não tinha tanta intensidade quanto hoje. Então, isso preocupa, porque por mais que o Brasil ele seja, assim, uma potência agrícola, o Brasil ele é extremamente dependente por conta dos seus solos, né? Ele precisa desses insumos. E mesmo citando aí casos de sucesso, como a própria soja, aí, que consegue reduzir a dependência, né, por causa do próprio sistema de cultivo e das sementes que foram desenvolvidas, ainda assim são lavouras que dependem muito disso, né? Então, a produtividade depende demais do abastecimento desses insumos. Então, voltando, né, e enfatizando, assim, talvez o que eu procurei demonstrar na minha fala inicial, o risco é a escalada. O risco essas escaladas geopolíticas, militares, elas continuarem de uma tal sorte que as cadeias agrícolas elas fiquem totalmente prejudicadas, né? Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, né? Então, acho que é importante continuar esses esforços, também continuar olhando aqui para dentro, para fontes alternativas, para diversificação, mas, pelo menos num curto prazo, aí, é importante que a gente consiga garantir esse suprimento. E isso se estende também para a questão energética. É importante que o Brasil reforce as suas fontes de energia própria, sejam minerais, sejam da bioenergia, né? Temos aí várias fontes, assim como é importante que a gente tenha consciência da necessidade de garantir os diversos suprimentos aí para conseguir manter sempre o abastecimento e a competitividade. Obrigado, Daniel. Almirante, já vou lhe passar a palavra. E, Raul, infelizmente, nós já não temos mais tempo para novas inscrições. Eu estou até em respeito aqui a todo o nosso público. O evento vai acabar às 16h30 pontualmente. Pediria, inclusive, que os próximos que fizessem apenas uma pergunta e encaminhasse para que somente um respondesse. Almirante, por favor. Obrigado, Fabrício. A minha pergunta é para o Daniel. Todos nós fomos aqui unânimes em dizer que o fertilizante não é uma preocupação. Mas eu queria saber que esse alto custo do fertilizante é uma preocupação? A subida de $200 e poucos para 1.200 e esse estoque enorme que nós estamos fazendo lá, que não está tendo muita procura por parte dos produtores rurais, isso preocupa? Bom, Mirante, eu acho que sim, exatamente sobre a questão da oferta e demanda, como é que ela está neste momento específico do tempo, acho que quem melhor pode responder é a entidade que cuida, né, desse assunto, que é a Associação de Fertilizantes e Adubos, enfim, e os próprios produtores, que são os compradores, né? Eu acho que o que está acontecendo é que a gente ainda tem uma janela de oportunidade, um tempo para que todos os produtores, todos os players da cadeia produtiva façam o seu planejamento, né?
plantio da soja começa lá para outubro, então a gente ainda tem um tempo para isso. O que tudo indica é que foi minimizado o problema, mas não está totalmente assim solucionado, né? E de uma certa forma, né, são produtos internacionais com precificação internacional, então essa questão dos custos preocupa sim. O Brasil tem a melhor produtividade hoje do mundo em soja e crescendo rapidamente em milho, então de uma certa forma consegue absorver um pouco desses custos, mas isso sempre prejudica porque, enfim, a gente tem outros competidores bastante eficientes também. Obrigado, Daniel. Agora, na sequência, Antônio Marcos, nosso conselheiro do Norte Export, lembrando mais uma vez, e com muita satisfação, que temos aqui nesta sala representantes de todos os nossos conselhos. Por favor, Antônio. Boa tarde a todos, muito obrigado pela deferência de eu poder fazer a pergunta, apertado o tempo, né? A minha pergunta vai para o rapaz da Associação de Máquinas, né? Eu vejo o seguinte, a gente, até pelo histórico nosso, o Brasil foi um país feito para demandar, para suprir uma metrópole. Nós fomos descobertos para isso, essa é a nossa tarefa no mundo, exportar, né? Mas Portugal não deu a volta ao mundo para exportar, ele deu para importar aquilo que ele precisava para a sua produção, né? Eles foram buscar na Índia aquilo que eles não tinham. Nós não temos máquina, nós precisamos de maquinário, nós precisamos mecanizar todas as nossas atividades, automatizar todas as nossas atividades. Mas isso não vai ser feito se essa mecanização e essa automatização ela não for popularizada, ela não for difundida, ela não for algo do nosso dia a dia, do padeiro, do mecânico, do borracheiro, né? E isso a gente não tem condição de fazer, né? A gente precisa fazer isso. A gente tem uma política que permite você ir pegar a importação no Paraguai, bugiganga, passa na ponte, tem um valorzinho lá. E a gente não tem uma política para que o padeiro, para que o empreiteiro ele possa comprar máquina barato, com isenção ou com menos tributação, né? Eu queria saber do pessoal das máquinas aí se eles pensam alguma coisa para isso, porque nós só vamos produzir o plástico que ele falou se a gente tiver equipamento, né? E isso precisa ser pensado agora. Eu queria saber se existe alguma ideia, algum pensamento, algum projeto, alguma iniciativa nesse sentido, porque se nós não tivermos mecanização e automatização difundida e popularizada, a gente não vai ter condição de substituir essa importação que ele falou. Muito obrigado aí, um abraço a todos. Doutor Enio, por gentileza. Bom, uma pergunta difícil de responder em curto tempo, mas tentarei. Seria leviano de nossa parte, como associação de importadores, e eu falei isso quando me foi dada a palavra, nós temos os fabricantes nacionais, né? Não para todo tipo de tecnologia, para todo tipo de equipamento. Esses fabricantes, na verdade, eles contam com alguns artifícios, né, criados pelo governo, na verdade, pelo BNDES, no que diz respeito a financiamentos mais interessantes, né, como o Finame, né, também o cartão BNDES, todos eles válidos somente para equipamentos nacionais. No caso, um dos nossos maiores entraves para tentar fazer o que o colega chamou de popularização, né, de acesso a tecnologias cada vez mais, digamos assim, acessíveis do ponto de vista valor, mas também competitivas, seria financiamento de equipamentos importados, né? Existe um Finamin, mas ele, em prazo e custo, não é suficiente, né? Não quero dizer que ele seria a solução de tudo, mas essa é uma das nossas lutas, conseguir financiamento, porque o problema não é só pagar o valor da máquina, o equipamento em si, venha ela de onde vier, do chamado preço FOB dela, né?
O problema são os tais dos custos de importação. Só para dar uma ideia aos senhores, talvez para as pessoas de commodities isso vai ser bem diferente do que estão acostumados, mas para uma máquina ou equipamento, se ela não tiver o tal do ex-tarifário, ou seja, uma redução ou zeramento do imposto devido a não ter similar nacional e outros critérios que eu não vou me alongar em dizer, mas o custo de importação é da ordem de, pelo menos, ainda mais com esse frete alto, 50% a 60% do valor FOB. Então, você tem que conseguir financiar, né, os 100% mais 50% a 60%. Esse é o grande problema, né? Então, aí falava, mas você vai defender algo que vai usar dinheiro do governo brasileiro para viabilizar negócios de fabricantes estrangeiros? Como eu disse aos senhores, na verdade, a gente precisa dar acesso, desde o pequeno ao médio e grande, a meios de produção que os tornem competitivos, né? Então, esse é um problema que a gente está lutando aí quase que diariamente, né? Temos algumas ideias. Uma das coisas que a gente sempre fala junto à mídia é que máquinas e equipamentos, inclusive os nacionais, veja que eu nunca deixo fora, porque eles também precisam ter acesso a máquinas e equipamentos para fabricarem as suas, e muitas delas são importadas. Máquinas e equipamentos não deveriam pagar nenhum tipo de imposto. Já não paga IPI, é verdade, mas não deveria pagar nem ICMS, nem PIS, nem COFINS, porque, como diz o meu colega, adquirir uma máquina ou equipamento, na verdade, é um carnê de geração de receitas para o próprio governo na forma de impostos daquilo que ele vai vender, né? Ele, empresário, vai vender com aquilo que ele produz com essa máquina ou equipamento. Então, eu sou favorável, por assim dizer, que esses impostos nunca deveriam ser cobrados, porque, além de tudo, a máquina e equipamento precisa de alguém, muitas vezes, para operá-la. Isso ajudaria na criação de empregos. Agora, o que eu vejo como o maior desafio não é o tema aqui, mas deixo para também reflexão. A palavra popularização traz consigo a necessidade de aprendizado. E um grande problema que esse país tem, infelizmente, é de capacitação. Não só nas escolas, mas de quem adquire bens de capital, na verdade, precisa ter formação profissional. Então, esse é um gargalo crítico, né? Não adianta falarmos de indústria 4.0 se a gente, male, está na 2.0 ou 3.0. Então, talvez aí uma outra reflexão, uma outra sugestão de tema para um futuro encontro. Obrigado. Muito obrigado. Carlos Portela, nosso conselheiro do Sudeste Export. Última pergunta. Carlos, só pediria... Boa tarde. Você é rapidíssimo, pode deixar para o Jorge. Basicamente, o que eu queria falar era mais indústria naval, mas não vou nem falar sobre isso, eu quero ser direto com o Jorge. Essa aproximação, Jorge, com essa viagem que você fez, do Biden agora com o Bolsonaro e querer conversar com ele, o que você acha disso? O que tem por trás disso? A gente sabe que as sanções estão todas concentradas entre a OTAN, a Rússia, aquele lado. Eles podem pedir algum apoio algum apoio em relação às sanções, ou você acha que os Estados Unidos vai se aproximar por algum interesse? É muito estranho, de repente, o Biden querer conversar com o Bolsonaro. Qual a sua opinião? Eu brinco muito, né? Que eu sou muito otimista, né? E eu olho sempre o copo cheio, Carlos. Mas eu também sou igual você. Eu tenho 3 certezas. Única, o Brasil é a bola da vez em termos de investimento? Porque foi feito os marcos, ferrovia, BR do Mar. Então, assim, nenhum investidor hoje no mundo é bobo de olhar e ver isso. Segundo, qual país tem característica de lidar com a inflação? Só nós. Se você vê sucesso inflacionário no mundo, o único país que consegue conviver com 7, 6, 8, todo ano somos nós. Os países, quando tem 6, 7, 2 anos seguidos, ele quebra.
Então, isso também chama a opção do investidor. O Biden, na minha opinião, é simples pelo seguinte, é simples que eu faço, é minha opinião. Primeiro, ele cada dia está pior na avaliação dele americana. Ele é um fracasso, um dos piores índices de popularidade dele, que ele tentou ganhar com o negócio da Rússia e não conseguiu, entendeu? E ele, nesse fechamento de que está tendo de várias posições, ele não pode esquecer que o Brasil é um equilíbrio nosso em minério, em commodities, com todo esse investimento vindo, eles não são bobos. Então, assim, não vale a pena comprar uma briga ideológica agora, entendeu? Sendo que ele deve estar vendo também que tem uma possibilidade do Bolsonaro ganhar. Se ele não tivesse vendo isso, se ele tivesse acreditando em todas as pesquisas que tem aí, talvez ele não tivesse aproximado, não. Mas eu acho que ele não é bobo, sinceramente, estou sendo super sincero, de ver a potencialidade do Brasil e não deixar o Brasil, já que não se posicionou fortemente nem A nem B, entendeu? E com o equilíbrio de commodities que nós temos hoje no mundo, duas delas fundamentais, né? O próprio minério é fundamental, como eu disse, somos nós e a Austrália, que domina esse mercado, porque você não tem minério com produtividade no mundo sem ser esses dois lugares. Então, fora as outras coisas, eu acho que é uma aproximação por interesse justamente econômico, numa possibilidade de aumentar, de essa crise alastrar economicamente. Ótimo, Jorge. Nós Obrigado, chegamos ao fim aqui da fase de perguntas, e agora, para as considerações finais, eu vou, inclusive, fazer a inversão da ordem de apresentação. Eu vou começar exatamente pelo Enio Crispino, mais uma vez, Enio, agradecendo a sua presença e colocando aí todo o Brasil Export à disposição. 2 minutos, por favor, para as suas considerações finais. Bom, agradeço o convite que nos foi feito. Eu acho que é importante a gente diversificar, inclusive, aí, não falar somente de commodities, mas do que eu venho chamando aí de meios de produção, né? E isso é muito importante, né? Algo que foi dito por um dos que me sucederam, é que a participação da indústria no PIB, ela diminuiu tremendamente. Se não me engano, foi o Jorge Lima que citou isso. Então, assim, de números não tão precisos, mas para que tenha uma ideia da queda, antes ela significava da ordem de 30 e poucos %, hoje em dia, talvez, com muito esforço, 12%. Em talvez 2 a 3 décadas, não mais. Então, se a gente fortalecer a indústria com máquinas e equipamentos, seja de onde forem, a gente, na verdade, vai estar contribuindo muito para o PIB do país, para a questão do desemprego, né? E, por que não, a arrecadação, como eu falei, de impostos, né? Já que, se você desonerar, então, os meios de produção, isso vai ser a melhor política industrial, sem precisar aqui de um acadêmico para traçar grandes planos. Só o que vai se conseguir na geração de impostos, eu diria que vai ser excelente. Então, mais uma vez, agradeço e uma boa tarde a todos. Obrigado. Na sequência, Daniel Furlan, por favor, Daniel. Bom, muito obrigado pelo debate, foi um prazer participar dessa mesa de discussões, aprendi bastante e, bom, de toda forma, o que eu acho que é importante é que a gente continue atentos ao mercado internacional, aos acontecimentos internacionais. O Brasil precisa ficar cada vez mais, ser mais participante de tudo isso. Nós já somos bastante, mas, na medida do possível, participar mais e ser mais propositivos também, defendendo os nossos interesses. Nós somos um país produtor e exportador de gêneros alimentícios, e para isso é muito importante que a gente tome bastante ciência, né, dos nossos fornecedores e garantir que a gente não tenha interrupções, né? Ao mesmo tempo, aproveitar essas crises para fortalecer as nossas indústrias domésticas, para que a gente tenha mais segurança energética, alimentar e todo tipo de fortalecimento do PIB e do desenvolvimento. No mais, só agradecer e desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença na tarde de hoje.
Almirante Murilo Barbosa, por favor. Só tenho a agradecer aí o convite que o Bruno me fez, aí, do Fabrício, para que participasse disso. Aprendi muito mais do que tenho certeza que passei a todos aí, porque realmente eu não sou um especialista em comércio exterior e esse assunto envolve muito isso. E também a contribuição na geopolítica e economia que foi dada pelo Jorge também foi muito interessante. Eu acho que foi muito proveitoso. Mas eu só queria falar um recado para o Enio aí, porque meu foco foi muito na área das commodities, né? E tem que ser porque os meus associados são das commodities, né? Mas eu acho que nós temos que aproveitar oportunidades. Alguém falou disso. E o Brasil hoje, a oportunidade do Brasil é ser um grande exportador de commodities, né? Eu concordo plenamente que nós temos que partir por uma industrialização muito séria, porque nós não podemos continuar dependentes. O Jorge falou isso, o Enio falou isso, temos isso. Mas o momento atual do Brasil é a nossa eficiência no agro, nas commodities, não só no agro, mas no agro, no petróleo do pré-sal, que é de excelente qualidade, do nosso minério, como o Jorge salientou, a qualidade, principalmente do minério de Carajás, né? Então, eu acho que nós, nesse momento, para nos recuperarmos, nós temos que tratar com muito carinho o nosso mercado de commodities. Muito obrigado, Fabrício, pela oportunidade. Obrigado, Almirante Murilo. Jorge Lima, por favor. Muito obrigado, um prazer estar com o Almirante, com o Enio, com o Daniel, com todos vocês, revi amigos aí. Parabéns, Fabrício, você sabe que eu sou um fã desse trabalho que você faz. Além disso, acho que é um dos trabalhos que vai colher muito mais frutos do que a gente imagina, à medida que a gente institucionalizar, trazer mais pessoas e ter essa discussão ampla de fazer a política pública sair de quem entende e não de quem está em Brasília, simplesmente. Né? Tem muita gente em Brasília boa, não é isso que eu quero dizer, mas a participação daqueles que sofrem, que o comando é fundamental. Eu acho que o Brasil Export é uma casa para se fazer isso muito bem. Muito obrigado. Almirante, concordo em gênero, número e grau com o senhor. Eu acho que o commodities tem que ser valorizado, é a válvula de escape nossa, principalmente no agro. São um país com duas capacidades de plantação, de 2 etapas. Ou seja, eu sou otimista ainda. Agora, o que eu aprendi na minha vida é que é o seguinte, nos meus 25 anos de presidente de empresa, eu sempre falava, minha especialidade sempre foi turnaround, né, Fabrício? E eu brincava o seguinte, eu adoro uma crise que tem oportunidade. Quando está tudo calmo, não tem oportunidade. Então, vamos olhar a oportunidade. Temos que estar de olho nessa crise toda, mas ir cavando as oportunidades que tem espaço. Em toda crise tem alguém que vai ganhar. Como eu brinquei, na pandemia teve um monte de gente que ficou milionário. Pô. Então, dá para fazer coisas boas mesmo na crise. Não podemos tirar a preocupação, o olhar atento, mas eu ainda estou otimista que a gente consegue superar isso e sair lá na frente forte e com a ajuda aí do Brasil Export, de vocês, conselheiros, vocês participantes, juntos eu acho que a gente pode mudar esse país. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Jorge, também pela sua presença. O Brasil Export não para. Sexta-feira temos um grande evento do setor de tecnologia. Angelino, quer fazer o convite, Angelino? Eu estava fazendo aqui antes da live, já está aí até o card aí. A gente está pensando em tratar isso, Fabrício, como um verdadeiro tutorial, uma prestação de serviço para o nosso setor. É um assunto caro, é um assunto polêmico, um assunto importante. Normalmente, o nível do pessoal que está aqui, que são executivos, confiam muito que o meu pessoal de TI está vendo isso, mas é importante saber o que está acontecendo ali, porque isso tem uma gravidade no nosso mundo de hoje e tende a crescer muito mais aí com o avanço da própria tecnologia em si. Quando chegar a computação quântica aí e for popular e os hackers tiverem condição de quebrarem as chaves criptográficas em segundos, isso aqui vai ser o assunto da vida. Então, a gente tem que se preparar desde já. Então, Angelino, desculpe te interromper, só que eu tenho que sair. Eu vou fazer o seguinte, eu ia convidar todo mundo a colocar o cara de TI nessa conversa, para assistir a sua live, entendeu? E eu, pelo menos, posso ter certeza que meus caras de TI vão estar escutando você, porque eu acho importante eles escutarem também. Exatamente. Eu só estou abrangendo o convite. Eu estou juntando aqui esse fórum nosso, que é muito, muito proveitoso aqui, a gente debate esse sistema com uma verdadeira prestação de serviço. Vai ter dois recados aqui, né? E a gente está
dando essa contribuição aí. Então, Fabrício, eu acho que me dê a liberdade de Caputo, uma dúvida outras aqui. pessoas. Caputo, né? Só uma dúvida. Ele estará aberto para todos, isso, Fabrício? Para todo mundo? Aberto para todos, Almirante. E também será transmitido pelo BNews. Aqui existe essa sala exclusiva dos conselheiros e convidados e o portal BNews fazendo a transmissão para o público em geral. Tá? Então vamos lá, Angelino, para encerrar, para a gente ficar dentro do nosso horário. Que dia, que horas? Terminei. Amanhã é sexta-feira, dia 27, às 15 horas, de 15 às 16h30, aqui no portal do BE e no nosso link aqui do Zoom. Tá ótimo. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos os conselheiros, a todos que participaram desta tarde. Muito obrigado aos nossos convidados e esperamos vocês até sexta. Um grande final de tarde e até sexta-feira, às 15 horas, com esse tema bem tranquilo, né, Angelino?